Bom dia a todos. É para mim uma honra e um privilégio estar de novo aqui convosco. Quero começar por dizer que hoje não trouxe a minha prole, não é? Pronto, porque fui pai pela terceira vez de mais uma menina e então pronto, ficaram em casa porque nesta altura... Obrigado. Três semaninhas ainda é muito pouco para esta confusão toda. Pronto, mas não foi isto que me trouxe aqui e quero partilhar convosco a palavra de Deus. Bem, queria começar por perguntar se já repararam que ao longo de toda a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, há um ato praticado pelo povo de Deus que é contínuo. Está em toda a Bíblia, que é o sacrifício. Esta palavra tem uma conotação assim algo negativa, não é? Mas se pensarmos bem, o sacrifício é algo que se faz desde os primeiros dos tempos, antes da lei ainda, e que serve para honrar o nosso Deus. Portanto, não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Primeiro eu gostava de vos dar a definição de sacrifício. Sacrifício é a oferta de alguma coisa muito preciosa a outrem. A oferenda a ser entregue deve ter grande valor para aquele que a sacrifica. Peço desculpa. Sacrifícios eram adoração, eram reconhecimento por parte do povo de Deus que dependiam dele e que só ele podia limpar os seus pecados, certo? Pronto. Nos dias de hoje, nós temos um tipo de sacrifício diferente. E isto deve-se a quê? Deve-se ao último sacrifício, ao sacrifício mais importante, que foi Cristo que o fez na cruz por nós, certo? Portanto, nós temos o exemplo de nosso Jesus, que fez o último sacrifício por nós na cruz. O mais importante de todos. Ora, mas como eu estava a dizer, hoje os sacrifícios que podemos fazer são diferentes. Não sacrificamos cordeiros perfeitos, sem mácula, como dizia na Bíblia, mas fazemos sacrifícios de louvor, por exemplo, como fizemos agora, com a nossa vida também. A nossa vida é um sacrifício perante Deus. E porquê chamar sacrifício de louvor? Vocês já pararam para pensar um bocadinho porque é que muitas vezes nós dizemos que é um sacrifício de louvor? Eu vou-vos dar um ou dois exemplos pessoais para que possam entender o que às vezes pode ser o sacrifício de louvor. Nós, há vezes na nossa vida que aquilo que menos nos apetece, se formos honestos connosco próprios e com Deus, é louvar. Eu já estive em situações onde tinha uma empresa que estava a fechar, eu não sabia o que ia ser do meu futuro, eu tinha 21 anos, se não me engano, tinha uma empresa a fechar, um carradão de dívidas para pagar, a empresa, não dependendo de nós, de mim e da minha esposa, estava em sérios problemas porque o nosso franchisador tinha falido, e eu chorava. Eu trancava-me no armazém da loja, olhava para aquela roupa toda ali parada, sem poder vender, sem conseguir vender, e chorava. Eu falava com Deus e nessas alturas louvava. Acreditem que é muito difícil louvar em algumas alturas. No entanto, Deus reconhece isso. Eu falei que fui pai agora para a terceira vez, certo? O que vocês não sabem é que tanto para a minha esposa como para mim é mais fácil acertar no Euromilhões do que ter filhos. Nós, medicamente, fomos considerados inférteis. Portanto, eu lembro-me que quando recebi a carta lá de um laboratório, todo XPTO do Porto, de infertilidade, dizia assim, infertilidade. E eu pensei, não, mas diz ainda 4%. Isto ainda dá. Eu normalmente sou otimista. 4% isto ainda dá. Telefone para o médico. Doutor Cristiano, pronto, já vi a carta que me enviou e tal, os exames não são muito bons, mas pronto, diga-me o que é que isto de 4% significa. E a resposta dele foi
taxativa. Paulo, nem que fossem 20. Esquece. E eu fiquei a olhar para ele. Ah, é? É. Na altura, eu não disse nada à minha esposa. Peguei no carro e fui dar uma volta. Disse-lhe só, para o meu espanto, ela nem perguntou porquê. Disse-lhe só, epá, preciso ir dar uma volta. E arranquei. E mais uma vez, perante a impossibilidade de ter filhos, algo que eu e a minha esposa sempre sonhamos, chorei. Chorei muito. Lavei a alma perante Deus. Mas lembrei-me de uma coisa que um pastor, o João Pedro Robal, me ensinou há muitos anos. Quando tiveres na altura mais escura da tua vida, quando estiveres no lugar mais sombrio da tua vida, louva. Louva e Deus livra-te. E eu assim fiz. Louvei. Não vale a pena dizer que o carro parecia que tinha poças de água, mas pronto, mas tinha. Louvei, chorei. Mas passou. Lavei a alma, fui ter com a minha esposa e disse-lhe, sentei-me, disse-lhe o que é que estava a passar, porque pronto, não tenho ideia, mas ela também tinha a impossibilidade da parte dela, portanto os dois juntos, é como eu digo, é mais fácil acertar no Euromilhões. No entanto, irmãos, Deus não falha. Deus é Deus. Deus é o nosso Deus todo-poderoso. E o nosso Deus poderoso hoje deu-me um negócio de sucesso, que não tem nada a ver com aquele que eu tinha na altura, mas que graças a Deus tem sucesso, estamos presentes em 3 cidades, e deu-me 3 filhas lindas. Ora, se isto não é sair da tribulação, eu não sei o que é. Mas pronto, de qualquer maneira, isto serve para nós percebermos uma coisa. A nossa vida deve ser um constante louvar e adorar a Deus. Às vezes, nas alturas mais atribuladas, em que a tempestade é forte, em que a tempestade é muito forte. Eu não me esqueço da passagem que o barco levava com ondas e o vento quase que o virava, mas Jesus chegou, Jesus acalmou a tempestade, entrou no barco e chegaram à terra firme. E esta é a ideia para a nossa vida. Às vezes estamos numa tribulação muito grande mesmo, e nem sempre conseguimos sorrir, nem sempre conseguimos estar com a melhor cara, mas podemos ter a confiança que o nosso Deus não falha e que mais tarde ou mais cedo vamos sorrir e vamos ter a melhor cara porque o nosso Deus não falha. Então, Deus busca os adoradores. Certo? Nós temos vários exemplos na Bíblia, principalmente de David, em que ele louvava e adorava a Deus e que Deus se agradava dele, do coração dele. Eu vou pedir que abram comigo a Bíblia, por favor, em 1 de Crónicas 16, no versículo 8, por favor. Ora, a partir do versículo 8 diz assim, 1 de Crónicas 16, 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Estes versículos demonstram claramente a relação de adoração que David tinha perante Deus. David era, na verdade, um adorador. Conhecemos aquela passagem onde ele vai com a arca e com vestes de linho vai a louvar e a cantar. A esposa dele até não gostou muito da ideia, não ficou assim muito agradada, mas de qualquer maneira ele não ligou. Ele estava a louvar o seu Deus, ele estava completamente entregue
ao seu Deus. E vemos isso em todos os salmos que David fez, em todas as situações. E reparem, mesmo quando ele errou mais, Davi adorou e dedicou-se a Deus. E mesmo quando tinha que lhe pedir perdão, mesmo quando lhe pediu para Deus não lhe tirar o filho ilegítimo que ele tinha, Davi entregou-se. Deus, tu és Deus, eu adoro-te, eu louvo-te, faz o que entenderes da minha vida. Rogo-te, naquele caso, rogava-lhe que não lhe tirasse o filho, mas faz o que entenderes. E Deus fez. Deus tirou-lhe o filho, porque era um filho ilegítimo. David perdeu aquele filho. No entanto, fala também acerca de nos entregarmos na vontade perfeita de Deus. Nós nem sempre compreendemos a vontade de Deus. Percebam uma coisa. Deus é o nosso paizinho querido. É o nosso Abba Pai. Eu, como pai, percebo hoje que quero sempre o melhor para as minhas filhas. Ainda que muitas vezes elas não percebam porque é que eu estou a fazer o que faço. E não compreendam e choram e tu és injusto. Também muitas vezes, não é justo, não é justo. Quando na realidade eu estou a fazer o melhor para elas. Elas é que não sabem. Na realidade, nós temos o melhor do nosso paizinho. Tudo que vem à nossa vida concorre para o nosso bem. Eu penso que conhecem esta passagem da Bíblia. Os tempos definidos por Deus é que às vezes nos deixam impacientes, às vezes revoltados, tristes, mas o tempo de Deus é perfeito, ainda que nós não percebamos isso. O tempo de espera para mim e para a minha esposa, por exemplo, para termos o primeiro filho, foi de cerca de 8 anos, após nos ter casado. Nós não compreendíamos, nós tínhamos um desejo enorme de ter filhos. Mas se calhar tivemos que passar por coisas que hoje somos melhores pais, não é? Para poder ser melhores pais para as nossas filhas. Hoje compreendo isso. Na altura, podiam dizer que era assim e eu, está bem. Não vale a pena fingir, não vale a pena dizer que compreendia e que aceitava. Porque não? Porque ficava triste e porque queria ser pai. No entanto, hoje, passados já bastantes anos, consigo compreender e consigo perceber que o meu paizinho sempre quer o melhor para mim, tal como eu hoje, que sou pai, quero o melhor para as minhas filhas. Então, portanto, percebemos que Deus ama os adoradores de coração, certo? Portanto, já vimos que era um sacrifício, certo? Que foi assim que começamos a louvar o nosso Deus nos primórdios dos tempos, que podemos e devemos adorar e louvar na angústia ou na tribulação, e que Deus ama as pessoas que adoram de coração. Vamos ver agora que uma das formas de louvar, muitas vezes, é expressar a nossa gratidão. Como eu vos disse, na altura em que tive a minha primeira filha, eu fiquei imensamente grato a Deus. Em outras alturas da minha vida, eu estive imensamente grato a Deus. E nessa altura, eu louvei a Deus. Expressei-lhe a minha gratidão. Há muitas pessoas que compõem músicas ou salmos, ou como lhe quiserem chamar. Há pessoas que manifestam a sua alegria, a sua gratidão, louvando a Deus. Esta é uma das outras formas que podemos adorar o nosso Deus. Manifestar o nosso agrado, manifestar que Ele é o nosso paizinho, que Ele é aquele em que nós confiamos, que Ele é a quem nós entregamos a vida. Eu vou ler um salmo também de David, penso eu, que mostra o que é um salmo de adoração. Eu peço que prestem atenção porque ele é um pouco extenso, mas eu vou tentar ser rápido para que percebam. É o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará.
Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada, devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapados. Portanto, aqui a expressão de que Davi dizia: tu protege-me dos meus inimigos, eu amo-te, eu bendigo-te, porque tu és o meu Deus. Uma expressão de louvor muito, muito grande. O louvor ou adoração serve também para expressar outra coisa, que é poder sobrenatural de Deus. Penso que todos nós conhecemos a passagem da Bíblia que fala acerca dos muros de Jericó, certo? Existia uma cidade fortificada com uma muralha muito alta que seria praticamente impossível para os israelitas transporem, para conseguirem conquistar aquela cidade. Então, Deus deu uma instrução específica, não é? E durante 7 dias eles saíram 7 vezes para tocar com trombetas e dar um brado. E ao 7º dia, ao cumprirem aquilo na perfeição, aquilo que Deus lhes tinha dito para fazer, com o tocar das trombetas e com o seu brado, aqueles muros caíram. Não é normal trombetas e brados derrubarem muralhas de uma cidade. Isto é o poder do sobrenatural de Deus a manifestar-se através do louvor e da adoração. Outro exemplo que eu tenho para vocês acerca da manifestação do poder no louvor e adoração é aquilo que nós assistimos muitas vezes na nossa vida cristã. Muitas vezes durante o louvor, a adoração, é quando existe a manifestação dos dons do Espírito, os dons, do Espírito Santo. Deus manifesta através do seu Espírito Santo muitas vezes quando nós estamos a louvar e a adorar. Eu falo do batismo do Espírito Santo, eu falo de um conjunto grande de cura, tudo, muitas vezes se manifesta através do louvor e da adoração. Portanto, aqui estamos a ver a importância para Deus do louvor e da adoração. Mas este louvor e adoração pode ser feito de várias maneiras. Nós temos denominações diferentes que o fazem de forma diferente, não é? Uma forma mais calma, outra forma mais mexida. Não deixa de ser louvor a Deus. Também pode ser feito com conhecimento, ou seja, louvarmos na nossa própria língua, e eu acredito que louvar em português, para mim, tem outro significado. Mesmo sendo muito fácil para mim o inglês, quando é na minha língua, tem outro significado. Eu consigo chegar mais ao significado das palavras, ao sentimento que as palavras transmitem. No entanto, todos nós nos apercebemos que a mesma música pode ser cantada por povos diferentes. Em inglês, em espanhol, em português, é só ir ao YouTube e está lá a mesma versão da música em línguas diferentes. Portanto, expressões diferentes da mesma música, em línguas diferentes, e que toca da mesma forma a pessoas com culturas diferentes, não é? Outra coisa que podemos perceber é que podemos fazê-lo, lá está, na nossa língua, ou numa língua estrangeira, mas com conhecimento daquilo que estamos a fazer, ou podemos fazê-lo no espírito, sem entendimento daquilo que estamos a fazer. Acerca disso, Paulo diz algo em 1 de Coríntios 14, no verso 15. Portanto, peço por favor para que abram em 1 de Coríntios 14, no verso 15. Paulo aqui está a responder a uma dúvida que nos pode assolar. Qual a melhor forma de adorar a Deus? Em espírito ou em entendimento? Paulo dá uma resposta muito simples. Que farei, pois? Orarei com o espírito,
mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Para dar um bocadinho de background do que está aqui a passar-se, Paulo aqui estava a falar acerca do orar em línguas e se o devíamos ou não devíamos fazer e como o devíamos fazer, sendo que ele diz que deve haver interpretação porque é melhor que haja conhecimento daquilo que se está a fazer. No entanto, a pergunta que ele faz, se devemos fazê-lo de uma forma ou de outra, na realidade devemos fazê-lo das duas. É isto que a Bíblia diz. Então, como eu já andei um bocadinho, vamos recapitular. Eu comecei por explicar-vos o que é um sacrifício. Que podemos adorar na angústia, podemos e devemos, adorar na angústia e na tribulação. Que Deus ama os adoradores de coração. Que podemos louvar para expressar a nossa gratidão e que também serve para a demonstração do sobrenatural de Deus. Podemos fazê-lo também em conhecimento ou em espírito. E também podemos fazê-lo de uma forma que já fizemos hoje. Tão simples quanto isto. Através da nossa oferta. A nossa oferta é adoração a Deus. É o reconhecimento na nossa vida que damos primazia a Deus. Quem fala de oferta, fala de dízimos, fala de tudo isto. É reconhecer que, sim Deus, eu podia fazer isto sem ti. Nada me impedia de, por simplesmente, não dar. Mas eu reconheço que tu és mais importante para a minha vida. E entrego-te parte daquilo que eu ganho, porque eu sei que o devo a ti. É tão simples quanto reconhecer que Deus é o nosso Deus e toma conta de nós. Em relação àquilo que estávamos a falar há pouco, eu posso-vos dar um exemplo. Durante o período em que a loja que nós tínhamos estava a fechar, foi-nos muito difícil ter dinheiro, às vezes, para as contas, para estas coisas todas, porque estávamos com o negócio a fechar. No entanto, nós percebemos, eu e a minha esposa, o quanto era importante nós não deixarmos de dar a nossa oferta, o nosso dízimo, porque era reconhecer que mesmo naquela tribulação, e acreditem que era uma tribulação, nós dependíamos de Deus e não das circunstâncias à nossa volta. E muitas vezes me vem à mente aquela passagem que diz: bem está, bom e fiel servo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. E Deus funciona desta forma. Se nós reconhecermos que Deus é Deus, Ele também se agrada de nós e nos abençoa. Ele ama-nos sempre. Não vamos confundir as coisas. Ele ama-nos sempre. Ele ama-nos incondicionalmente. Não há nada que nós possamos fazer para Ele nos amar menos ou mais. No entanto, podemos honrá-lo. E ao honrá-lo, Ele também reconhece isso. Está bem? Eu vou-vos ler uma passagem que diz um pouco acerca disto. Em Filipenses 2,17 diz: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Mais do que suprir uma necessidade, neste caso não era suprir uma necessidade, era um sacrifício, uma oferta suave, um cheiro agradável perante Deus. Irmãos, o que é que isto nos diz? Diz-nos que nos dias de hoje nós temos uma forma diferente, vamos pôr, de sacrificar a Deus. Nós falámos agora que podemos louvá-lo, podemos adorá-lo através da nossa oferta, de todas as formas diferentes. Mas devemos perceber também que mais do que sacrifícios, Deus pede misericórdia. E eu estou aqui a citar a Bíblia. Em Oseias, Deus diz mesmo isto. Mais do que os vossos sacrifícios, eu quero que vocês tenham misericórdia. Mais do que nós fazermos tudo certinho, fazer os preceitos todos, Deus quer que nós amemos os outros. Eu vou pedir para amarem, peço desculpa, para abrirem, mas também amarem. Marcos 12, 33, por favor.
Então, e diz assim na minha versão: é que amar a Deus de todo o coração e todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Percebam uma coisa, irmãos. É óbvio que Deus se agrada da nossa oferta. Acabámos de falar sobre isto, não é? Mas mais do que ofertar ou fazer um sacrifício, Deus gosta que nós tenhamos misericórdia e amor com os outros. Este é, se calhar, a melhor forma de sermos reconhecidos perante o nosso Deus e não um sacrifício. A forma como nós nos comportamos, a forma como somos pais, a forma como somos filhos, a forma como somos colegas de trabalho, a forma como somos patrões, a forma como somos empregados, a forma como somos familiares, a forma como somos vizinhos, a nossa vida, o nosso cheiro, aquilo que nós emanamos, a forma como nós somos. Isso é importante aos olhos de Deus. Mais do que seguir preceitos religiosos e fazer tudo certinho e vir sempre à igreja. Eu não estou a dizer para não virem à igreja, mas percebam o que eu quero dizer. Mais do que fazer tudo certinho, tudo como deve de ser, todos os preceitos religiosos que existem, fazer isto da forma A para B, B para C, mais do que isso tudo, Deus quer que nós todos, sejamos Cristo, sejamos cristãos, sejamos como Ele foi. Nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, sejamos um exemplo, sejamos uma luz na vida das pessoas. Quando Deus fala em sermos o sal e a terra, o sal na terra, é isto que Ele fala. É nós, através da nossa vida, influenciarmos os outros. Eu nunca mais me esqueço, eu tinha um pastor que me dizia: epá, não percebo quem vai a discotecas por causa do ambiente, não é? Mas se forem uma discoteca não tem mal nenhum. Tem mal é a forma como se comportam lá. Não é? Não se comportem como às vezes veem comportar os outros. Sejam diferentes. Divirtam-se, dancem, se é esse o caso, mas sejam diferentes. Não façam tudo aquilo de errado que os outros fazem só porque os outros fazem. Aí sim podemos mostrar a nossa diferença. Eu vou-vos dizer, eu tenho como objetivo de vida que aconteça o seguinte: as pessoas virem ter comigo e me perguntarem: porquê é que tu és diferente? Porquê é que tu não és como os outros? Porquê é que tu não gritas com os teus empregados? Porquê é que tu tentas ser educado com as pessoas? Porquê é que tu tentas ter sempre um sorriso para os outros? Porquê? Porquê essa tua diferença? Oh, irmãos, percebam, eu não sou perfeito. A minha mulher sabe isso melhor que ninguém. Acreditem. Mas, na realidade, nós devemos, e é nosso objetivo, deve ser nosso objetivo de vida, fazermos isto. Influenciarmos os outros. Influenciarmos os nossos vizinhos. Influenciarmos toda a gente à nossa volta. Como? Sendo cristãos. É tão simples quanto isto. É sermos cristãos. É fazer aquilo que o nosso paizinho nos diz para fazer na Bíblia. Nós temos um conceito, hoje em dia, de ser evangélico. Não há nada de mal nisso. Mas eu antes de ser chamado evangélico, eu prefiro que me chamem cristão. Porque eu sigo é Cristo. Eu quero imitar Cristo. Eu quero ser como Ele era. E acho que é assim que todos nós devemos fazer. Devemos demonstrar Cristo em nós aos outros. E através dessa diferença, os outros também vão querer conhecer a Cristo. Então, vamos fazer uma pequena súmula. Comecei por vos dizer que os sacrifícios começaram por ser de animais, perfeitos, sem máculas, cordeiros ou cabritos. Esta parte não tinha dito, mas era assim. Que podemos louvar e adorar na angústia e na tribulação para sairmos dela. Dei-vos um exemplo pessoal. Que Deus ama os adoradores de coração. E isso vê-se na vida de David, mesmo quando ele errou. Que podemos louvar para expressar a nossa gratidão. E isso vê-se nos salmos também. Que louvor serve muitas vezes para demonstrar o sobrenatural na nossa vida. E vimos o exemplo dos muros de Jericó, em como eles derrubaram através do brado e das trombetas, não é? Que podemos fazê-lo
em conhecimento, seja na nossa língua, seja noutra língua estrangeira, ou mesmo em línguas estranhas, e o que é que Paulo tinha a dizer acerca disso, de como o poderíamos fazer, se de uma forma, se de outra, ele é claro, das duas. A oferta que trazemos é também adoração. É cheiro suave, é do melhor que podemos trazer para Deus. Mais do que sacrifícios, Deus espera o nosso amor e misericórdia. E que a melhor forma de adorarmos é com a nossa vida, a forma como a levamos, e Deus agrada-se com aqueles que fazem a sua vontade. Eu vou, em relação a esta última parte, citar uma passagem. João 14, 21. Por favor, gostava que abrissem. Eu vou passar a ler. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei nele. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim e à minha casa, nós queremos fazer isto. Okay? Gostava de pedir ao louvor que subisse, por favor, e vou aproveitar para ler-vos duas passagens da Bíblia. 1 Pedro 2:5 e Romanos 12:1-3, que juntas, para mim, fazem um texto muito interessante acerca daquilo que Deus espera de nós. Vou-vos ler estas passagens como se fosse quase uma carta. As duas juntas fazem uma simbologia muito engraçada. Eu gostava que prestassem atenção, por favor. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus.